Em pleno 2024, após 200 anos da abolição da escravidão no Ceará, ainda encontramos preconceitos raciais e religiosos dentro do nosso cotidiano. Então, nós do grupo Nós Diversidade fizemos esse documentário com a intenção de mostrar a realidade na pele dos entrevistados que sofreram preconceito com arte, religião e também por causa de sua etnia. Eu acho que é importante sempre ressaltar como historicamente foi desenvolvido alguns estereótipos dentro da arte, né? Então a gente observa, principalmente no campo da literatura, existe um perfil específico do que é a pessoa negra, do que é a pessoa que está buscando uma ascensão social. Bom, a minha experiência na capoeira como arte, como cultura, foi muito importante para mim, porque a capoeira ela vai desenvolvendo o jovem, o adolescente, a criança de uma maneira que ela se encontre dentro da arte e dentro da cultura. Tanto que a capoeira hoje em dia ela é mundial, tá por aí pelo mundo. É o que mais divulga o Brasil hoje em dia em termos de arte, é a capoeira. A gente tem tantos mestres conhecidos pelo mundo afora, só que isso não é trazido ao nosso ver, assim, para a sociedade. Capoeira ela é meio que uma arte ainda meio desvalorizada, mas ela desenvolve muito a nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de agir em certas ocasiões, treina a gente de ter disciplina, ensina a gente a ter mais paciência com algumas coisas na vida. A Umbanda nada mais é do que a própria cultura, né? A diferença é que a gente preserva as raízes da ancestralidade. Por quê, Mãe Ju? Porque ela é a própria história brasileira, né? Foi aonde nasceu tudo aquilo. As demais religiões não são 100% brasileira, tão quão a cultura da nossa Umbanda, Candomblé, dentre outros sincretismos, né? Porque cada casa tem o seu fundamento completamente diferente. Mas a nossa ancestralidade, nossos pretos velhos, os escravos velhos sofridos, que apanhavam, hoje são curandeiros que morreram injustamente naquela época. Infelizmente a gente ainda luta, apesar de 15 anos que eu estou dentro dessa religião, vai e volta, minha mãe deixa, minha mãe não deixa, até minha maioridade. A gente luta ainda com um preconceito bem árduo, né? A gente sente na pele tudo aquilo. E foi aí que eu me tornei um bandista. Foi aí que eu era um adolescente muito rebelde com a minha mãe. Eu era uma pessoa que gostava, mesmo na menoridade, de beber muito, de más amizades, ambientes que não eram para mim. Uma pessoa que já nasceu com essa sensibilidade, eu tinha que me manter completamente guardada, resguardada, né? E minha mãe foi me prendendo. Aos meus 18 anos eu retornei, e de lá até aqui, com os meus 30 anos, vou fazer 31, venho estudando a religião. Então é importante imaginar que houve sim, durante muito tempo, uma má representação, uma representação errada, errônea e muito preconceituosa de certos estereótipos, e essa, de certa maneira, molda a sociedade para como a gente passa a enxergar e passa a esperar que essas pessoas ajam. Então a gente tem, por exemplo, a gente fala muito, né, dentro do teatro, estereótipo do teatro ou da própria novela, né, que se expande para as mídias gerais. A gente tem muito aquele núcleo da pessoa pobre, o núcleo da favela, o núcleo da pessoa negra que está ali como empregada, está ali como o negro que vai dar conselhos, que vai ajudar, vai ser o empregado que é como se fosse da família, mas que nunca é da família de verdade. Então esse estereótipo durante muito tempo ajudou a moldar como as pessoas enxergam e encaram as pessoas negras. A capoeira, principalmente, ela traz a consciência da gente sobre os nossos antepassados e uma visão de mundo completamente diferente. Eu, como pessoa negra, quando eu me identifiquei como pessoa negra, eu não me aceitava. Eu não aceitava o meu cabelo,
meu jeito, a cor da minha pele. Muitas vezes eu me perguntava se eu era negro. Tem tanto aquela questão branco demais para ser negro, que muitas vezes a gente acha, porque a gente não é negro retinto, que a gente não é negro. Muitas vezes bota a ideia na cabeça da gente que a gente é pardo. Mas eu acho que por essa miscigenação que teve no Brasil, dessas questões, a gente não consegue muito bem se identificar como negro, a gente procura saídas. Ela é cultura e ela merece ser valorizada, porque tinha os índios, que eram grandes curandeiros, trabalhavam com ervas naturais, e também com a Inquisição, a lei do cristianismo, acabou que eles morrendo inocentemente, maior parte deles, por conta de mistificações religiosas. Então hoje eles estão cada vez mais renascendo dentro de cada um de nós, porque nós que somos umbandistas acreditamos que eles permanecem vivos dentro do nosso ser, mesmo estando em matérias diferentes, porque aquilo que nós trazemos, as nossas raízes, como o meu índio, que eu tenho imenso orgulho de falar sobre, meu senhor Sete Flecha, que hoje tenho dito o nome da nossa casa, né? Casa Espírita de Umbanda Caboclo Sete Flecha, que era um grande guerreiro, um grande caçador, chefe de tribo, e que sempre conta suas trajetórias nas matas. Ele representa muita fauna e a flora, os bichos. Bichos esses que aos poucos estão perdendo a essência no mundo atual. Mas é fato que a gente tem dentro da representação como um todo da arte uma tentativa de meio que até esconder grandes figuras que representaram muito o movimento negro, né? A gente tem recentemente a discussão sobre Machado de Assis sempre ser retratado nas fotos, né, como uma pessoa branca. A cor da sua pele foi escondida durante muito tempo. Dentro da arte, quando eu me encontrei dentro da capoeira, que comecei a praticar, eu fui vendo essas ramificações, tanto sociais como idealistas, para poder me identificando como pessoa negra. Dentro da arte, por muitas das vezes, a gente vê histórias, tanto de Zumbi quanto de Nandara, a gente vai aprendendo um pouco sobre a cultura e vai entendendo melhor. A gente vai entendendo que a arte em si ajuda muito essa questão de exaltar a nossa beleza negra, o jeito que a gente é, porque muitas das vezes a gente acha que o cabelo da gente ou a forma da gente é um problema, mas não. A gente só não se identificou ainda ou só não se achou. Dentro da capoeira já teve muitas questões de acharem que o pessoal tem muito preconceito do candomblé e associa muito a capoeira com o candomblé, sendo que ela é uma religião de matriz africana e a capoeira ela vem junto disso. Só que ela não é a mesma coisa. Religião é religião e capoeira é capoeira. E vem impregnado nisso um preconceito. Então não é só a religião, ela é a própria cultura, é aquilo que nós preservamos, é a vida, é a cura. Não é só contar a história na teoria dentro da educação, também é contar na espiritualidade aquilo que eles viveram. Os pretos não podiam cultuar a religião, então eles começaram a dar nomes a santos que foram mistificados com o tempo, que hoje tem dentro do catolicismo. Olorum é Deus. Então eles cultuavam aquilo dentro de todos os seus sofrimentos, de todas as suas opressões, era Deus. Porque eles não podiam dar outro nome, porque se dissesse Deus, só quem podia falar Deus eram os brancos naquela época. Nossa Senhora Aparecida, que para nós é Mamãe Oxum, também, e era negra. Eles foram feitos de cera naquela época. Então tudo aquilo foi tomando uma proporção completamente diferente das que nós vivemos hoje. E é por isso que hoje eu luto arduamente pelo respeito às raízes, às nossas ancestralidades e o mais importante, que é a cultura brasileira.
Como diversas personalidades negras que foram importantes, que são relevantes até mesmo hoje em dia, tem a sua história ou apagada ou simplesmente mudada, né, o que a gente chama, né, os protagonismos, né? Então, é mudar os protagonismos para que a gente possa ter ali uma história que condiza com, de certa maneira, uma branquitude, né, que aceite esse formato de história. A arte como um todo, ela tanto surge como um grito de socorro, porque a gente vê muitos artistas buscando nas diferentes interpretações, seja nas linguagens da literatura, das artes plásticas, do teatro, enfim, diversas linguagens, a gente vê essa arte surgindo como um grito de socorro, como uma autoafirmação, porque é necessário também ter um resgate da sua própria identidade, da sua própria autoestima. Eu falo muito isso porque dentro da complexidade do que é ser negro, você ainda vai encontrar o que é ser uma mulher negra. A solidão da mulher preta é algo muito discutido hoje em dia dentro das universidades, e a gente vê estudos sobre isso. A gente está falando do corpo gordo masculino, e aí a gente vai discutir como é que essa pessoa ela é lida socialmente, as gordofobias, o que é esperado do homem negro, e aí a gente vai também para outro estereótipo da beleza do negro e diversos racismos que a gente sofre, até das microagressões que a gente sofre diariamente. E tudo isso vai permear a produção artística. Não existe como a gente separar o que a gente vive no mundo da produção artística, mas a gente pode, mais uma vez, ir para além dela. Como eu falo muito do movimento do afrofuturismo, para quem não conhece, é um movimento que reimagina e que imagina como seria uma produção de ficção, de literatura, e aí vai também para outras mídias, imaginando o negro como um protagonista, e aí ele vai conseguir abordar diversas outras temáticas, mas saindo desse local de sofrimento e pensando num local talvez até de arrebatamento, de passando por uma sociedade diferente do que a gente está enfrentando. Mas a gente tem o direito de expressar aquilo que somos. Aí entra a inclusão, né? Nós temos o direito de expressar tudo aquilo que somos. Se nós somos umbandistas, quilombolas, indígenas, umbandistas, candomblecistas, quibandeiros, católico, evangélico, entre todas. Todos nós temos esse direito. E por incrível que pareça, todas sofrem algum tipo de preconceito. Não tão quanto a Umbanda, né? E eu ouvi durante muitas vezes pessoas falando, não existe racismo no Ceará, não existe racismo em cidade pequena, cidade do interior. Mas existe sim, o problema é que a gente deixou tão normalizado, tão comum, que as pessoas passam a aceitar isso. São pessoas que acham normal falar mal do cabelo da gente, falar que queria queimar o cabelo da gente, que queria poder tirar tudo aquilo que desenvolve a nossa identidade, porque isso é errado, isso é ruim. E é daí que vem a importância da arte, porque a arte tanto vai lhe dar a sua autoestima, como vai lhe dar o conhecimento histórico das suas raízes. A história da pessoa negra foi apagada durante muitos anos, e é esse apagamento que gera esse vácuo que a gente sente. Eu não quero que as pessoas tenham dentro de si a aceitação da minha religião, do meu ser, do meu povo. Eu quero que elas tenham amor ao próximo, que é aquilo que nós temos que pregar, e o respeito a todos. Isso é de extrema importância hoje dentro de uma sociedade para podermos mudar tudo isso. Porque a capoeira ela não é religião, ela é uma arte, ela é cultura, é resistência. Então, o meu sonho para o preto, para os umbandistas, varjotense, é uma sociedade mais justa. É uma sociedade mais inclusiva para todos, aonde entra entra o outro. Então não existe essa desigualdade. Nós não somos uma bactéria. Nós somos luz também. Nós somos felizes. Nós temos filhos. Nós temos uma vida como a de qualquer outra pessoa. Nossos passos ecoam a resistência de um povo que construiu sua história com fé, arte e palavras. A Umbanda, a capoeira e a literatura negra são símbolos de uma cultura que se erge diante de séculos de opressão e preconceito. Mas não basta reconhecer o passado. É preciso garantir que no presente essas vozes sejam respeitadas, que esses espaços sejam valorizados e que o racismo não encontre mais morada.